tem um filho que diz que fiz alguma coisa com ele no passado e que não sabe o que é, sente mágoas. Como melhorar a relação entre nós? É por esse motivo que Deus concede a todos nós a infância. O período da infância é exatamente o período em que a personalidade está mais moldável, mais maleável. E que esse período nos é dado para que você conviva de maneira mais próxima e fortaleça os laços de afeto. Porque quando chega o período da chamada puberdade, em que o espírito desperta no corpo, determinadas emoções e até lembranças parciais do passado podem se tornar consolidadas. E aí pode acontecer, a partir desse evento, um fenômeno de afastamento progressivo, porque eu não tenho mais a visão que eu tinha antes. Eu começo a ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, não sei conscientemente dizer, mas sinto uma certa rejeição. Não consigo mais abraçar e nem dizer as coisas que eu dizia antes. Então, a infância nos é dada exatamente para que a gente trabalhe esse período. Quando vem o período da puberdade, nós já criamos uma esteira de afeto que permite com que a gente atravesse com menos turbulência esse período. Então, eu estou dizendo isso para os pais que têm ainda filhos na fase da infância, para que cuidem disso antes que a adolescência chegue. No caso específico da situação que está citada, na pergunta, me parece que já não é mais uma criança, já é alguém que passou dessa fase, até pelos questionamentos que estão sendo feitos. Então, existe a compreensão disso. Então, o que se pode fazer nesse caso? O mais recomendável é que o filho e a mãe se aproximem do conteúdo que a doutrina espírita tem. De repente, eles já estão mais próximos, mas eles precisam entender e começar a interpretar o propósito do porquê renasce. Qual o sentido da família? Qual o entendimento disso? E fazer a reflexão de que, se eles estão juntos hoje, só tem um objetivo: solucionar os dramas do ontem. Não é para a gente reviver hoje aquilo que aconteceu no passado. Se eu tivesse que viver no presente tudo que eu vivi no ontem, não fazia sentido reencarnar. A gente reencarnou para fazer uma nova história e não para repetir a história do passado no hoje. Resultado: se você hoje tem alguém que você tem alguma rejeição dentro de casa, uma dificuldade, o nosso primeiro movimento deve ser o de tentar vencer essa resistência, tentar se aproximar e fazer uma relação de convivência saudável, sabendo que essa história não pertence mais ao agora, ela pertence ao ontem. O objetivo do esquecimento do passado é exatamente esse. É esse que é o propósito. Então você me pergunta, o que fazer para tentar resolver isso? Então vamos lá. Ponto número 1. Buscar uma aproximação, tanto sua como de seu filho, do conteúdo da doutrina espírita, para que esse conteúdo faça sentido na vida. Ponto número 2. Promover dentro de casa o culto do Evangelho do Lar com a presença dos dois. Não só ele lá, se ele for adulto, na casa dele, você na sua casa, mas os dois no mesmo ambiente, para que possa ser trocada essa relação. Ponto número 3. Promover um processo de cumplicidade. Fazer um esforço para que sejam cúmplices. Quem vai fazer isso? Quem estiver em melhores condições espirituais. Porque quem cede está no controle. Se é você e não ele, uma vez que ele sente que você fez algo de ruim para ele, então você está em melhores condições de fazer isso. Promover o processo de integração. Descobrir o que ele gosta e participar das coisas que ele gosta. Participe você das coisas que ele tem prazer de fazer. Ele gosta de esporte? Vá assisti-lo, vá prestigiá-lo. Crie novas emoções positivas. Não fique martirizando o negativo. Né? Mas foi mesmo? Quer dizer, então, que eu fiz coisa errada para você? Foi mesmo? Eu fui sua mãe má, né? Não reforce isso. Esqueça essa história. É o esquecimento do passado que tem exatamente esse objetivo. Então, crie imagens positivas. Cozinhe o que ele gosta. Faça o que ele tem prazer. E faça uma história nova. Não deixe com que a história do hoje repita o desacerto do ontem.
o afastamento, o desamor, a rejeição, a antipatia. Crie espaços para que momentos saudáveis se criem. Um culto do evangelho no lar, fazer a comida que ele tem prazer de comer, participar das coisas que ele gosta. Crie momentos felizes, crie novas âncoras. Ele tem âncoras negativas do passado. Construa âncoras positivas, para que ele agora lembre de você e tenha não somente as lembranças amargas do inconsciente, mas que no hoje ele encontre lembranças positivas, lembranças boas, que encham a sua vida de paz. E ele diga, não, eu tenho coisas boas que eu vivi com a minha mãe. E esse hoje, misturado com o ontem, vai lentamente promovendo o processo da terapia espiritual que a gente precisa fazer. Mas se você não fizer isso, e tentar, por conta da rejeição que ele hoje diz ter, repetir o ontem do hoje, terá sido de muito pouca valia a atual existência, porque você não conseguiu construir novos sentimentos no agora. Então, faça não a sua vontade para que ele participe, faça a vontade dele, para que ele que sente a rejeição tenha novas histórias, novos momentos, novas âncoras, e uma nova história possa ser criada na relação entre vocês dois.